Então, Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso 4. Hebreus 12, a partir do verso 4. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido, a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico, de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor a traduza para cada coração, para a salvação, edificação e para a glória do Teu nome. Amém. Quando mais jovem, eu praticava o futebol. E meu pai costumava me acompanhar nos jogos, nos treinos. E teve assim uma época que eu comecei a ficar meio marrudo, tipo meio mascarado, sabe? E aí comecei a reclamar de tudo na hora do jogo, reclamava do juiz, reclamava dos colegas, reclamava de tudo. E num determinado momento eu ouvi vindo assim da arquibancada a seguinte frase: cala a boca, Ricardo. Cala a boca, Ricardo. E eu não precisei olhar para saber quem era que estava falando aquilo. Porque eu conhecia muito bem a voz do meu pai. E eu sei que depois daquele dia eu melhorei bastante, se não tudo, mas reclamei bem menos. Agora, uma coisa segunda que eu também achei interessante é que o meu pai nunca falou isso para nenhum outro menino. Isso ele só falou para mim. Ele só repreendia a mim. Ele não repreendia os meus colegas. A repreensão, a disciplina do meu pai era exclusiva para mim. Porque uma disciplina paterna é só para os filhos. Você que é mãe, você que é pai, você não disciplina os meus filhos. Você chama a atenção do seu filho, da sua filha. E parece que Deus tem a mesma atitude, porque ele diz assim, o autor de Hebreus no versículo de número 5, já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos,
Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Quem é filho? Deus disciplina, porque a esse recebe como seu. Questão não é se Deus disciplina, se Deus corrige, se Deus pune ou não. A questão é por quê. A disciplina não visa o nosso mal, mas o nosso bem. Não visa a nossa condenação ou vexação, mas visa a nossa restauração. Não visa a nossa morte, mas visa nos trazer de volta ao caminho da vida. Porque só existem dois caminhos. Existe o caminho da vida e existe o caminho da morte. E a fim de nos guiar no caminho da vida, Deus nos concede a sua palavra, que contém princípios, contém diretrizes, contém mandamentos, que são assim como placas para o caminho. Como placas que conduzem os motoristas, os viajantes, e não apenas os conduzem no caminho da vida, mas os instruem a fim de que as suas ações, as suas atitudes não façam mal para os outros, nem para si mesmo. Então, quando a gente pega assim um caminho de morte, quando a gente entra na contramão, quando a gente vê uma placa clara de Deus, entre à direita, não entre à esquerda, e a gente entra à esquerda, então Deus poderia simplesmente dizer, então que vá. A gente entrou numa rota de colisão, mas Deus, no seu amor paterno, intervém. Deus chama. Você entrou na contramão da vida. Você está entrando num caminho de morte. Você está entrando num caminho cujo fim é vergonha. Cuja reta final dá-se encontro à morte. Então volte. E aí, para isso, Deus pode usar várias coisas. Deus pode usar, por exemplo, a sua própria palavra. Como um colega que era extremamente consumista, e aí um dia leu na palavra assim, por que você gasta naquilo que não é pão? Acordou. E aí percebeu que vivia enrolado, vivia com dívida, não porque não ganhava o suficiente, mas porque gastava onde não devia gastar. Deus pode usar uma consequência natural dos nossos erros e pecados. Então, a Bíblia diz que quem planta vento vai colher tempestade. E Deus permite que muitas vezes a gente sofra a consequência de um erro, de um pecado, para que, como diz a palavra, a gente saiba como é amargo viver longe do Senhor. Deus pode permitir também, ou Deus usa também, as dificuldades da vida. Por exemplo, José, antes de se tornar governador do Egito, Deus o treinou administrando cadeia. Antes de Moisés se tornar líder do povo de Deus,
ele foi treinado 40 anos conduzindo o rebanho do sogro. Até o próprio Jesus, a Bíblia diz que foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Não que ele precisasse se tornar santo, porque já era, mas ele se tornou aperfeiçoado no sentido de ter experimentado em plenitude aquilo que um ser humano experimenta. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu pergunto a você, você já experimentou a disciplina de Deus? Já experimentou a disciplina do Senhor? Então, a primeira razão é essa: te tirar de um caminho que você pegou de morte e trazer de volta ao caminho da vida. Um caminho que consciente ou inconsciente você tomou, mas cujo final é vergonha, é culpa, é destruição, e te trazer de novo para o caminho que é o caminho da honra, o caminho da justiça, o caminho da vida. Então, uma intervenção de Deus, disciplinar, pode doer bastante, mas evita dores maiores. É como o caso daquela ovelha que se afasta do pastor de ovelha mesmo. Aí diz que alguns pastores, para que a ovelha não se afaste mais, quebra uma das suas perninhas. Clique. Mas o mesmo pastor que quebra a perninha da ovelha danadinha, é o pastor que passa o óleo. É o pastor que enfaixa. E é o pastor que, enquanto ela está com a perninha quebrada, a carrega. E diz que depois que ela sara, que é desenrolada a perninha e ela consegue já andar, nunca mais se afasta do pastor. Ficou apegada ao pastor. Então, doeu quebrar a perninha? Doeu. Mas com certeza doeu menos do que se ela caísse na boca do lobo. Então, quando Deus te chacoalhar, quando Deus te confrontar, quando Deus permitir dificuldades para que você acorde, quando você tomar um caminho e Deus não te livrar das consequências, então para com essa história, com essa lamúria. Ai, por que Deus permitiu? Por que Deus está fazendo isso? Porque a Bíblia diz que Deus nos julga para que a gente não seja condenado com o mundo. Então a disciplina dói, mas livra de dores maiores. E a primeira razão é essa: volta. Você pegou o caminho errado. Você pegou um atalho. O caminho no início é florido, mas o final é um precipício. Volte para o caminho da vida. Então, se você está nesse caminho, você sabe que está no caminho, então, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Volta. Volta enquanto é tempo. Mas um segundo motivo pelo qual Deus pode disciplinar, intervir, confrontar, chamar para uma conversa mais dura. E olha que quando chega nesse ponto é porque Deus já falou bastante. Deus já abraçou bastante. Deus já deixou bastante tempo. Quando chega nessa intervenção mais dura, é como se fosse assim as últimas ações.
Então ele faz isso para nos tirar do caminho que está conduzindo à morte e trazer de volta ao caminho da vida, mas não apenas para nos tirar do caminho da morte e nos trazer para o caminho da vida, mas também para nos ensinar a andar nesse caminho. Porque o que acontece com uma criança que nunca ouviu um não na vida? Fica igual os filhos de Davi, que um violentou a própria irmã e o outro quis tomar o trono do pai. E a Bíblia diz que essas coisas aconteceram porque Davi nunca os repreendeu. Então eram filhos do rei, mas não se portavam como filhos do rei. O que acontece com um atleta que não se submete a uma rigorosa disciplina? Ele fica lento, ele engorda, e aí, quando chega a hora da prova, ele não apenas perde, mas passa vergonha. E no nosso caso, sabe qual é o problema? É que as provas não têm dia para acontecer. Não é assim como na escola, semana que vem tem prova de matemática, e aí faltando 2 dias antes da prova, eu pego lá a matéria que vai cair e decoro. Aí depois da prova eu não lembro de mais nada, mas estudei lá para aquela prova. Então tem os dias marcados, você se prepara, mas na vida não é assim. Não está marcado assim, fulano se prepara, porque semana que vem, na quarta-feira, às 3h30 da tarde, você vai ter uma prova de domínio próprio. Aí chega na terça, você já começa a orar, se ligar, opa, eu tenho uma prova de domínio próprio, deixa eu me preparar. Não, não é assim. Você está lá indo buscar o seu filho na escola, no trânsito, e daqui a pouco você está no meio de uma prova de paciência. E aí daqui a pouco você fala uma coisa e você diz assim, puxa, eu não sabia que eu era capaz de falar isso no momento de falta de paciência. Você está em casa e daqui a pouco você está no meio de uma prova de amabilidade. Quanto que você tira numa prova de amabilidade em casa? Porque aqui é fácil ser amável. Olá, irmão. Dá um abraço, irmão. Paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe, irmão. Vai com Deus, irmão. E sorrisos, e abraços, e beijos. Mas e lá em casa? Como é que a gente fala com o filho? Como é que a gente fala com a esposa? Que nota a gente tira numa prova de amabilidade? Então é assim, as provas, elas não têm hora, elas acontecem e de repente elas nos revelam ou quem a gente ainda é, ou onde a gente ainda está. Onde a gente ainda está. Então o que acontece, por exemplo, com uma árvore que está com um fungo e não é podada, morre. Mas o que acontece com uma árvore que é podada? Ela continua viva, cresce e dá frutos. Então é para isso que Deus, às vezes, nos poda. É por isso que, às vezes, Deus nos disciplina. Não é só para nos tirar do caminho da morte, mas, olha, aqui no caminho da vida, tem um jeito certo de fazer as coisas. Tem um jeito próprio de viver. Tem um jeito próprio de ser, de se comportar. E por quê? Porque Ele quer que a gente seja gente adulta. Gente sensata. Gente confiável. Pessoas a quem um dia Ele vai confiar o reino dEle. É para isso. É por isso que um dos sentidos da disciplina
da palavra disciplina é treino ou educação para a vida. Deus está nos ensinando a como viver como filhos e filhas dele. Então essa disciplina, essa educação para a vida, ela pode visar duas coisas. Ela pode visar a nossa educação, é uma disciplina educativa. Porque a gente já pode ser filhos e filhas de Deus, mas talvez ainda não tenhamos aprendido a vivermos como tal. Então a mesma coisa, um dia você adota um menino de rua. Você adota aquele menino de rua, você o registra como filho seu, você paga a adoção, e esse menino agora tem o seu nome. Só que você e ele agora, você traz ele para sua casa. Ele não está mais na rua, naquele ambiente de indiferença, naquele ambiente de morte. Mas você trouxe esse menino para um ambiente agora de vida. Ele vai comer na sua mesa, ele vai se relacionar com os teus filhos, só que ele ainda não sabe comer na mesa. Ele ainda não sabe se portar como um filho que leva o teu nome. Ele ainda é agressivo. Ele é mal educado. Ele não sabe falar uma frase sem falar um palavrão. Então o que você vai fazer? Você só vai ter tirado ele lá do caminho de morte e ter trazido para o caminho da vida, para sua casa? Não, você vai começar a educá-lo, você vai falar assim, ó, é assim que se come, é nessa hora que a gente senta à mesa, aqui tem hora para dormir, você vai para a escola. Não, mas não quero ir para a escola, mas você vai, a fim de que você tenha um futuro, você vai treiná-lo, você vai discipliná-lo. A mesma coisa é Deus. É esse o trabalho do Espírito Santo. Fazer que eu e você, que agora temos o nome de Deus, sejamos ensinados a viver como filhos e filhas de Deus, ou seja, são filhos e filhas aprendendo a serem como o filho. É por isso que a Bíblia nos chama de filhos adotados, filhos adotivos, mas que são tão amados, cujo preço da adoção foi o sangue do filho. Sangue do filho. E essa disciplina, ela visa também a transformação. Porque não é só uma questão de dizer faça isso ou faça aquilo. Mas é uma questão de mudar o que está aqui dentro. Está aqui dentro. Que me faz ser assim. O que está aí dentro? Então é a mesma coisa como diz que chega um homem a um ourives, e esse ourives está trabalhando ouro. Um ouro que está cheio de impureza. E aí esse ourives coloca esse ouro, sabe aonde? No fogo. E o deixa lá. E fica trabalhando. Trabalhando. E aí o sujeito pergunta assim para o ourives, escuta, quando é que você sabe que está na hora de tirar o ouro do fogo? Aí o ourives responde, quando eu olho para ele e vejo o meu rosto refletido nele. Então, pare de ficar enxergando as dificuldades da vida como apenas coisas que atrapalham a sua vida. E passe a enxergar as dificuldades da sua vida como algo que Deus te permite para te preparar para a verdadeira vida. Porque a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas.
não é em algumas coisas, não são em muitas coisas, não é na maioria das coisas. A Bíblia diz que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto de serem feitos à imagem do seu Filho Jesus. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer não é Deus pesar a mão sobre você. Não é? A pior coisa que pode acontecer é Deus tirar a mão. E deixar. Senhor, está entrando na contramão. Deixa. Essa é a pior coisa. Então, se Deus ainda te cutuca, se Deus ainda te confronta, se Deus ainda te chama, então, se você não pode se alegrar, pelo menos se anime, porque é sinal que você ainda é filho, que você é filha, e que Ele não desistiu de você. Por isso, Jó, capítulo 5, versículo 7, diz assim: feliz é o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.